Eu que tenho a agradecer. Um grande abraço, boa semana do meio ambiente para vocês aí. Obrigada, bom dia. Muito obrigada. E agora, dando continuidade, nesse momento, convidamos para a apresentação do tema Análise e Procedimentos do SOLT, o Sistema de Outorga, o senhor Albert Antônio Andrade de Oliveira, que é analista ambiental e coordenador do projeto SOLT. Com a palavra, senhor Albert. E aí, gente, bom dia a todos. Né? Bom Estão me dia. escutando bem? Bom dia, né? Então, obrigado, né? Eu gostaria de, né, agradecer a participação no evento, né? Ser convidado para aqui poder, né, a gente mostrar um pouquinho, né, do SOLT, que é um sistema, né, para regularização de recursos hídricos, que o IGAN ele lançou recentemente, né, em setembro do ano passado, e ainda é um sistema que está sendo, né, divulgado, né, está sendo, o pessoal das consultorias, né, já tem usado bastante para solicitar os serviços em recursos hídricos no estado. Então, né, o objetivo aqui é apresentá-lo a vocês, né, conhecerem um pouquinho do sistema, né, do SOLT, né, e, né, para que vocês também sirvam aí de, né, de precursores, né, e poder passar essas informações aí para os demais, né, da área. Eu fiz uma apresentação, né, eu vou começar, vou apresentá-la aqui, acho que fica melhor, né, vou, Eu te coloquei como coanfitrião. Ah, deu certo. Ótimo. tá conseguindo ver? Sim, ah, ótimo. Então tá, deixa eu colocar aqui no formato de apresentação. Isso aí. Então, né, apresentando novamente, eu sou Albert Oliveira, eu sou analista ambiental, né, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, né, ele, para quem não conhece o IGAM, ele é uma autarquia do governo estadual que ele tem o objetivo da Agenda Azul, né, a Agenda Azul é a Agenda da Água, né, ele é uma autarquia que pertence aí à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, e ele é uma autarquia aí que vai cuidar da gestão de recursos hídricos no estado, né? Então, tudo que envolve gestão de recursos hídricos, né, tirando a parte de saneamento, né, ambiental, é o IGAM que fica à frente no estado, né? Eu trabalho na gerência de regulação de uso de recursos hídricos, que é a gerência dentro do IGAM que justamente ela foca na questão tanto das normativas, né, e procedimentos relacionados, né, à regularização de uso de recursos hídricos do Estado, ela que dá as diretrizes, né, para as unidades, né, para que realizem, né, as análises dessas autorizações, né, fazendo também revisões de normas, normativas, decretos, portarias, todo relacionado a essa parte da regularização de uso de recursos hídricos. E também a gerência que estava, né, ficou à frente aí do desenvolvimento desse sistema SOLT, né, e apesar dele ter esse nome, Sistema de Outorga de Recursos Hídricos, né, é um sistema que ele vai também abranger outras formas de regularização de recursos hídricos, né? E aí a gente pode exemplificar o uso insignificante, o uso, a gente, né, as dispensas de outorga, né? Que no caso seria o uso significante, o uso isento, que a gente chama, né? Declarações de reserva, disponibilidade hídrica e notificações emergenciais, né? Então, só para colocar todo mundo ciente, né? Qualquer tipo de intervenção em recursos hídricos, né, quer sejam recursos hídricos superficiais, subterrâneos, ele precisa da autorização do Estado para essa intervenção, né, para captar água, mesmo para poder fazer alguma obra, né, nesse curso d'água, né, uma drenagem, uma, um desassoreamento, né, uma retificação do curso d'água, ou canalização do curso d'água, desvio, ou seja, tudo isso precisa de que o Estado autorize essas intervenções
os corpos hídricos, né? Então, esse sistema que eu vou apresentar aqui para vocês é um sistema que vai receber, né, essas solicitações de regularização, né, que é o SOLT. Só para recapitular, a gente lançou o SOLT em setembro do ano passado, né? Então, é um sistema novo que a gente está aí ainda aperfeiçoando, né? Ainda tem muita coisa para ser feito lá dentro do SOLT, mas muita coisa também já está pronta, né? E já está servindo aí para os usuários ou aqueles que queiram solicitar serviços ambientais mais especificamente em recursos hídricos, utilize ele. O que é o SOLT, né? Então, o SOLT é o nosso sistema de outorga de uso de recursos hídricos desenvolvido aí pelo Estado. Até então, né, a gente não tinha um sistema propriamente dito de outorga. A gente tinha sistemas que a gente utilizava, né, para receber os pedidos, fazer uma análise ali e depois fazer uma publicação dos atos que eram emitidos. Mas a gente não tinha um sistema propriamente desenvolvido e próprio para receber esses pedidos, né, de outorga e outros de recursos hídricos, né? Então, foi, né, uma ferramenta que foi criada aí para otimizar também as análises de outorga e a gestão das outorgas de recursos hídricos em Minas Gerais. Então, né, o SOLT, ele, como é um sistema, ele foi pensado para a gente otimizar e reduzir tempos, né, reduzir processos aí para se emitir, né, uma regularização dentro do Estado. E também para a gente fazer a gestão, né, para a gente conhecer aquilo que a gente está autorizando dentro do Estado, conhecer as outorgas, o tanto de água que está sendo solicitado, o tanto de intervenções que estão sendo emitidas, né, para que isso a gente possa também implementar outras medidas de gestão, né, de recursos hídricos no Estado. Conhecer a demanda, né, conhecer quanto que está sendo solicitado, para, com isso, a gente possa ter outras políticas aí de gestão hídrica. O SOLT foi desenvolvido, né, para agilizar a regularização do uso, né, para os usuários, né, para que assim que eles entram com a solicitação, o processo demore menos tempo possível, justamente por causa de uma automatização dos fluxos, né? Isso, né, com certeza, e a gente espera reduzir o tempo na obtenção das outorgas, que hoje, né, embora o SOLT esteja também em desenvolvimento, né? E ainda é um prazo que, às vezes, é um prazo grande em determinadas regiões do estado, porque do ponto onde um usuário de recursos hídricos solicite a sua outorga e ele tem a sua outorga, né, propriamente dita, né? É um prazo aí que pode até se estender aí por anos, né? Então, o objetivo nosso é reduzir significativamente esse prazo, até a gente ter uma meta aí de reduzir para 90 dias no máximo uma solicitação de outorga, né? Então, também o SOLT ele tem o objetivo de fazer a avaliação do uso racional da água pelos analistas. Então, o SOLT ele vai, né, fazer uma comparação da água que ele está solicitando para a água da finalidade que ele quer usar. Então, se é irrigação, o SOLT ele vai fazer o cálculo para saber se determinada cultura, por determinado método de irrigação, aquela água que ele está solicitando é mais ou menos, ou seja, justamente para a gente ver, para que o usuário não peça água a mais do que realmente a atividade que ele quer requer, né? Isso justamente para fazer uso racional. A água é um bem público, né? Então a água, o objetivo do Estado, então, é fazer efetivamente verificar o uso racional da água, para que ninguém fique ou peça ou fique reservado água a mais do que ele realmente necessita. Simplificar os cálculos Alto, hidrológicos. Oi, alto, só um pouco. O slide não está passando para nós. tá não? Não. Tenta descer para ver se vai. Eu estou passando aqui, não tá. Então não está indo. Eu acho que a gente podia colocar no modo leitura aquele do livrinho, que eu acho que aí aparece para nós. Tá, pera, deixa eu ver. Vou de novo aqui. Isso. Assim? Vamos tentar. Passa.
Agora foi. Isso. Foi, né? Ótimo. Tá, Agora vamos, passou. isso, Obrigada. vamos dessa forma, então. Eu estava justamente apresentando esse slide aqui, né, do porque o SOLT foi desenvolvido, né? Então, além do que eu já falei até agora, ele foi feito para simplificar os cálculos hidrológicos e análise do impacto da disponibilidade hídrica. Então, o SOLT ele tem fórmulas, né, que consideram aí a demanda, igual eu já falei, e consideram também a disponibilidade hídrica, tanto superficial como subterrânea. Então, na medida que o SOLT já tem isso embutido, né, é um trabalho a menos para o técnico que faz a avaliação verificar isso, né? Então, ele simplifica esses cálculos, né, e são feitos também de forma automática. Melhorar o acesso às informações das outorgas vigentes, né? Ou seja, qualquer pessoa, né, pode acessar o sistema e consegue verificar tudo que já foi emitido, né, pelo SOLT lá dentro, né, as outorgas que foram emitidas no estado. Vou até mostrar para vocês mais à frente. E permite elaboração de relatórios, né, de disponibilidade hídrica, né? Por exemplo, saber em determinada região do estado, determinada bacia hidrográfica, a gente consegue visualizar como que está a disponibilidade hídrica nessas regiões, né? E também, né, o objetivo do SOLT é ampliar a transparência sobre, né, a disponibilidade e sobre a demanda hídrica para a sociedade, né? Então, as pessoas podem acessar o SOLT e com isso conseguem verificar, né, tudo que o SOLT vai produzindo lá, lógico, né, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente, né, não mostra dados pessoais, mas dados técnicos, dados de vazões são disponibilizados lá para as pessoas verificarem o que está sendo emitido. Resumidamente, né, o SOLT basicamente é prever a agilidade por causa da automação, né, que é feito, reduzindo aí processos manuais, que é o que dava mais erro para a gente, é porque é processo manual, passa de mão em mão, e aí erros vão sendo acumulados aí. Então, o objetivo é reduzir esses erros que acontecem, é dar transparência e dar confiabilidade, né, aos dados que estão lá. Os resultados esperados, que a gente espera que o SOLT, né, implementação da outorga sazonal em todo o estado, ou seja, a outorga que é emitida mensalmente, com uma vazão de referência, né, principalmente a outorga superficial mensal, muitos usuários, né, principalmente irrigantes, eles têm essa demanda para a gente, né, para fazer a gente começar a praticar uma outorga mensal em vez de uma outorga anual. Veja uma vazão que a gente concede anual para eles, máxima, a gente vai começar a conceder uma vazão mensal, né, que eles possam captar isso, lógico, para aproveitar os meses que tem mais chuvas, né, uma vazão maior, né, em detrimento dos meses que tem menos chuvas. Garantir aí, como eu disse, né, uma redução aí para 90 dias, em média, né, o prazo aí 3 meses, né, para o usuário que entrar com um pedido de outorga. Integrar também em um único sistema todo o processo de regularização de uso, como eu falei para vocês. Atualmente, nós temos né, 6 formas aí de regularização, que é a outorga propriamente dita, o cadastro de uso insignificante, o cadastro de uso isento, a declaração de reserva de disponibilidade hídrica, que é a DRDH, é, a autorização de perfuração de poço tubular e a notificação de intervenção emergencial. Então, o SOLT é capaz de receber todos esses tipos de regularização que antes eles eram separados, né? A gente tinha um sistema para uso significante que era separado do sistema do cadastro de uso isento, que era separado do sistema de outorga e por aí vai, né? Então, não tínhamos uma conversa entre essas regularizações no mesmo sistema. E isso é prejudicial para a gestão, né? O fluxo do SOLT, né? Então, o SOLT, ele começa com esse fluxo. Primeiro, o usuário cadastra, ou seu responsável, né? Técnico ou consultor cadastra. Depois, esse cadastro ele vai para uma análise de protocolo, onde é feita uma verificação documental para ver se, né, o processo, né, se aquele requerimento ele tem todos os documentos que são necessários no processo administrativo de uma solicitação de outorga.
Então, a equipe de protocolo verifica se os documentos estão ok, né? Estando ok, né? Ele vai aí para a análise técnica. Então, a primeira parte da análise técnica é a análise de finalidades, né? Ou seja, fazer verificação do uso racional, se aquela finalidade, se a demanda daquela finalidade é aquilo mesmo que o usuário está pedindo, né, de água. Análise do modo de uso, propriamente dito, ou seja, da intervenção, para saber, essa captação é feita por bomba, ou não é feita por bomba, é por gravidade, não é por gravidade, qual que é o tipo, né, dessa intervenção, se é superficial, se é subterrânea, né? Então, fazemos essa verificação. Por fim, né, a gente emite aí a portaria, né, de outorga, se for o caso, né, ou a certidão de uso insignificante, e depois esses dados eles vão para esse CNAR, que é o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, né, que é um cadastro da Agência Nacional de Águas, né, que é aí o órgão federal que faz a gestão federal de recursos hídricos. E a ANA, ela tem aí uma atribuição com os estados de receber essas informações estaduais do uso de recursos hídricos. Então, o SOLT ele vai transmitir isso de forma automática para o sistema da agência federal. Dentro do SOLT, nós temos os seguintes usuários do sistema, né? Externos ao SISEMA, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente, nós temos o usuário externo privilegiado, o requerente e o responsável técnico. O usuário externo privilegiado é aquele usuário que ele tem uma permissão a mais de ver alguns processos lá dentro, justamente para prevendo, por exemplo, o Ministério Público às vezes necessita verificar algum processo de outorga, né? A gente, com esse usuário externo privilegiado, a gente consegue dar acesso a esse processo de outorga ao Ministério Público. Um integrante do Comitê de Bacia Hidrográfica precisa também ter acesso ao processo. Então, o CBH, esse membro do CBH tem esse acesso externo privilegiado. Ou seja, todos aqueles que precisam, né, de saber todo o processo que foi montado dentro do SOLT, daquela solicitação de recursos hídricos, tem esse perfil. O requerente é propriamente aquele que vai solicitar o recurso hídrico, o responsável técnico é aquele que vai ser responsável tecnicamente pelo processo de outorga ou pela obra que vai ser executada, né, que são esses dois perfis que tem lá. Internamente, né, no SOLT, a gente tem um analista de protocolo, que é o responsável por fazer verificação documental, o analista de outorga, que é o responsável por fazer análise técnica, o gerente de outorga, que ele faz a primeira verificação, a autoridade competente faz a última avaliação e é ela que decide o processo, se defere, se indefere, se arquiva um determinado processo. A autoridade competente é essa que tem a atribuição de decidir, né, um processo de outorga, por exemplo. E o analista de publicação, que é aquele simplesmente que vai pegar o ato e vai mandar para o jornal para publicação, né? Então, os atos de outorga, eles são publicados no Diário Oficial do Estado, né, o Jornal Minas Gerais. Então, esse analista de publicação, ele pega esses dados que são das portarias que foram emitidas, manda para o jornal para publicação, para tornar público aquele ato, né, daquela outorga. E, por fim, o perfil que todo sistema tem, que é um perfil de administrador que vai ter acesso a tudo e faz tudo dentro do SOLT. Modos de uso, né? O que são modos de uso? São nossos tipos de intervenções em recursos hídricos que a gente considera. A gente seguiu os modos de uso, né? O SOLT, a gente já remodelou esses modos de uso para o nosso decreto de 2019. Esse decreto aí, o 47705 de 2019, é o que estabelece as normas e procedimentos para regularização de recursos hídricos. Então, é ele que traz aí as normas gerais de como e faz a regularização de uso no Estado, né? Outorga, uso insignificante, os usos dispensados, retificações, renovações, reconsiderações, recursos, etc. Ele traz toda essa normativa geral sobre os procedimentos. E lá ele estabelece os tipos de intervenção que são passíveis de regularização, que são esses aí. Então, todos esses tipos que estão aí discriminados na tela são passíveis de regularização ambiental. Autorização para perfurar poço, captação em corpo de água, que é a captação superficial, explotação de água subterrânea, construção de barramento ou açude, construção de dique, desvio, rebaixamento de nível d'água, quer seja para obra
civil, quer seja para mineração, que é muito comum eles rebaixarem o aquífero, construção de transposição, que são as eclusas, lançamento de efluentes, né, que são esgoto praticamente, né, em curso d'água, retificação, canalização, transposição de bacias, etc., né? Todas essas intervenções aí são passíveis de regularização. Lógico, nem todas por outorga, né, mas por cadastro. Algumas por cadastro, que são os usos dispensados. As finalidades de uso que o SOLT tem também são essas aqui. A gente padronizou porque antes era uma gama de finalidades, né? E às vezes finalidades que eram iguais, mas escritas de forma diferente. Então, porque o sistema era antigo, era aberto, né? Dessa forma, com o SOLT, a gente padroniza a finalidade que o usuário quer. Ele realmente vai ter que, a finalidade dele, ele vai ter que encaixar em alguma dessas aí para solicitar. E justamente para fazer o uso racional. Então, se eu informar que é abastecimento público, vou ter campos que eu vou preencher para abastecimento público, que depois o SOLT vai pegar esses campos, que são obrigatórios, vai usar numa fórmula para saber, olha, abastecimento público, para essas informações que você está me passando, a sua demanda de água é essa, né? Não pode ser a mais do que isso, a não ser que não tenha uma justificativa plausível. Então, justamente por causa disso. As funcionalidades que o SOLT tem hoje, né? A gente tem um cadastro de responsável técnico, então o SOLT faz um banco aí de responsáveis técnicos cadastrados, ele faz o vínculo com o responsável técnico com o requerente, né? Ele tem o cadastro de empreendimentos, o cadastro de requerimentos, que são as solicitações, né? A geração de DAI, né? Que é o documento de arrecadação estadual, a taxa, né? Para pagamento, análise de protocolo, né, que é a verificação documental, análise técnica, que realmente é a verificação da demanda e da disponibilidade hídrica, a publicação do ato, né, e o acompanhamento do processo, né, em tempo real, né, verificando dentro do SOLT o andamento do processo lá dentro através do histórico. Então, o usuário, ele entra, ele consegue ver por onde o processo dele está passando. Já passou pelo protocolo, agora está em análise técnica, agora está aguardando publicação, ele consegue acompanhar todo o processo dele dentro do SOLT. Então, em resumo, gente, o SOLT ele veio para substituir esses 3 sistemas que a gente tinha antes para a gente fazer outorga no Estado. Então, o SEI, né, que eu acho que grande parte conhece, né, que é o nosso sistema eletrônico do Estado, que é um sistema de protocolo do Estado, onde, né, a solicitação de serviços é feito nele, né? Então, as outorgas eram solicitadas via SEI. Do SEI, a gente migrava os dados para o CIAM, que é o Sistema Integrado de Informação Ambiental, que é um sistema antigo, lá de 2006, que foi feito, né? Mas hoje ele está praticamente em desuso. Então, a gente migrava essas informações para o CIAM, aí já tinha aí a perda ou a possibilidade de erro, né? E depois do CIAM, onde era feita a análise, a gente tinha que migrar a informação de novo, manualmente, para um sistema de publicação, né? Que era um sistema onde a gente emitia a portaria de outorga mesmo e onde o publicador ele colocava as informações ali. Então, assim, eram 3 sistemas que eram passíveis totalmente de erro, e com o SOLT a gente tenta modificar, né, reduzir bastante essas inconsistências que antes a gente tinha nos processos, né? O que ainda é realizado via SEI. Mas a gente deixou de usar o SEI? Não, o SEI ainda ele é utilizado para receber algumas coisas ainda. Então, o SEI hoje a gente utiliza para, né, receber renovação de outorgas ainda não migradas para o SOLT, ou seja, a gente ainda não migrou tudo que a gente já publicou de outorga, né, anterior, a gente não migrou ainda completamente para o SOLT. Então, na hora que o usuário vai solicitar uma renovação, ele vai ter que usar o SEI para solicitar essa renovação, porque a portaria de outorga dele anterior ainda não está no SOLT para ele fazer isso. A mesma coisa a retificação. Eu preciso retificar um dado da minha outorga, aumentar a vazão, mudou a titularidade, né? Ou seja, antes era do X, agora é do Y, né? Isso também é feito via SEI, né? Porque a gente não tem todas ainda as outorgas migradas lá dentro. Reconsideração e recurso de processos que foram emitidos fora do SOLT. Então, a gente atualmente ainda emite alguns atos ainda fora do SOLT. Então, a reconsideração e recurso
desses atos que são emitidos ainda é via SEI, né? Embora os que são emitidos pelo SOLT já são feitos lá dentro do SOLT. Requerimento de outorga para lançamento de efluentes, ou seja, lançar esgoto, lançar efluente industrial no curso d'água, né? Ainda, essa solicitação é feita ainda via SEI, mas assim, a outorga de lançamento de efluentes no estado, ela ainda é a gente ainda está engatinhando nessa outorga. Hoje, atualmente, a gente só tem a outorga de lançamento de efluentes numa pequena bacia lá no Rio das Velhas, aqui próximo de Belo Horizonte, né, no Ribeirão da Mata. O restante do estado hoje, né, pelas nossas normativas que a gente tem, ficam dispensados da outorga de lançamento, né? Então, eles são dispensados, não precisam dessa outorga. É lógico que precisam, e aí precisam obrigatoriamente, né, seguir as normas que existem de lançamentos, né, que são as normas federais, na CONAMA. Eles precisam garantir, né, que não poluem os rios, né, como não é uma autorização para poluir os rios, né, na verdade. Tem que seguir as normas federais. A gente tem a pretensão, né, ainda esse ano que vem, de ampliar aí, a outorga de lançamento para outras regiões do estado. Mas, por enquanto, os pedidos para as pequenas áreas que tem estão sendo feitos via SEI. Requerimentos de outorgas coletivas, né, que são as outorgas aí que envolvem áreas de conflito pelo uso da água, né, aí na região de Patos de Minas, né, tem ainda, nessa região do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, tem muitas áreas de conflito pelo uso de recursos hídricos que aí o IGAM emite, né, a outorga coletiva. É uma outorga mais complexa, que envolve muitos usuários dentro do mesmo processo administrativo. Então, esses processos ainda são feitos via SEI. E aí, cumprimento de condicionantes, comunicação de tamponamento, de pós-tubulares, tudo isso ainda é feito via o protocolo. Lógico, com o desenvolvimento do SOLT, né, mais funcionalidades vão ser criadas lá e a gente vai ser capaz de receber tudo isso que eu mostrei aqui para vocês via SOLT e parar de utilizar o SEI para receber documentos, processos que são originados aí são respectivos à regularização de uso. Agora, vamos um pouquinho o acesso ao SOLT, né? Para o acesso ao SOLT, né? O SOLT está dentro do portal Ecossistemas. E o portal Ecossistemas, né, é um portal, né, que a Secretaria de Meio Ambiente, né, o Sistema de Meio Ambiente, por assim dizer, criou para hospedar todos os sistemas ligados à gestão ambiental e de recursos hídricos lá dentro. Então, né, como o próprio nome diz, é um portal de serviços do CISEMA. Então, quando você entra lá, você tem acesso não somente ao SOLT, mas ao SLA, o Sistema de Licenciamento, a sistemas do IEF, a sistemas da FEAM, né, todos lá dentro. Para entrar, né, são duas formas, ou o usuário ou qualquer outra pessoa entre fazendo o registro, né, criando o login e uma senha, ou entra via o gov.br também, que é possível entrar. No caso, quando você entra, né, dentro do SOLT não, do portal Ecossistemas, né, você vai, né, vai ser apresentado para vocês essa tela, que aí constitui todos os serviços que estão disponíveis lá para o usuário. Então, lá ele tem acesso a esses serviços, e eu destaquei aí dois que são importantes para a regularização de recursos hídricos, né? Um, que é o CADU, né, que é o cadastro de requerente empreendedor, é o sistema aí que vai receber os documentos, vamos supor, os documentos pessoais de quem está solicitando, ou da empresa, né, os documentos constitutivos da empresa, e os documentos de procuração, né, caso, né, um usuário tenha algum consultor, algum procurador que seja responsável por fazer isso para ele. Todos esses documentos, né, e dados têm que ser colocados dentro do CADU. E depois o SOLT, né, esse que está destacado aí, que é onde tem o cadastro do empreendimento, propriamente dito, né, o cadastro da intervenção, e aonde a gente sobe os documentos técnicos, né, onde a gente sobe relatório técnico,
teste de bombeamento, de poços, etc. ARTs, né, que são as anotações de responsabilidade técnica dos profissionais, vão dentro do SOLT. Falando especificamente do CADU, que é o Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, né? O que é o CADU? Né? E por que a importância dele? Né? O CADU foi um sistema que foi criado inicialmente para o SLA, que é o Sistema de Licenciamento Ambiental, que foi um dos primeiros sistemas que utilizou o portal Ecossistemas. Então, eles sentiram a necessidade, né, de criar esse cadastro de pessoas físicas e jurídicas justamente para racionalizar os pedidos de informações e documentos dos órgãos ambientais e de recursos hídricos aos empreendedores, porque antes, o que acontecia? O processo de licenciamento, às vezes, exigia os mesmos documentos de identificação que exigiam um processo de outorga, que exigiam um processo, né, de supressão vegetal do IEF, né, supressão de vegetação do IEF. Então, assim, para tentar racionalizar esses pedidos, né, criou-se esse sistema justamente para que os usuários, né, coloquem esses documentos lá e eles estejam disponíveis para todos os outros sistemas. Então, por exemplo, né, se o usuário já apresentou um documento de identidade necessário para solicitar um licenciamento ambiental junto à FEAM, ao solicitar outro serviço que demande o mesmo documento ao IGAM, por exemplo, solicitar uma outorga, não será necessário apresentar novo documento, desde que ambos os serviços solicitados sejam alocados dentro do portal Ecossistemas. Então, o CADU veio justamente isso, para colocar num sistema só o que é documentos comuns a todos os outros sistemas. Né? Então, dentro do CADU, o que o empreendedor deverá, né, observar? O que ele poderá fazer? Né? Ele poderá cadastrar sua conta para solicitar serviços aos órgãos ambientais estaduais em seu nome, né? E gerar suas informações, gerir suas informações cadastrais. Ele vai poder designar e gerenciar o vínculo de outros usuários, que possam ser seus procuradores, por exemplo, prestadores de serviço, empregados, né? Ele pode cadastrar contas de pessoas jurídicas que estão sob sua administração, ou seja, quando você entra no portal Ecossistemas, você entra como CPF, você entra como pessoa física, né? Você não entra como pessoa jurídica lá, então precisa, né, entrar como pessoa física. Lá dentro do CADU é onde você vai cadastrar, caso você seja um administrador da empresa, né, ou consultor, lá que você vai cadastrar a pessoa jurídica, né? Vai ter uma opção para isso lá, onde você vai fazer esse cadastro e subir as informações sobre a pessoa jurídica, né? O empregado ou consultor, né, dentro do CADU também, ele poderá cadastrar as contas de pessoas físicas ou pessoas jurídicas para quais ele seja procurador, né, e ele pode também gerenciar os dados cadastrais da pessoa para a qual ele é procurador, bem como, né, de outros procuradores, CPF, CNPJ registrados de acordo com o seu perfil de acesso lá dentro. Então, isso é muito importante destacar esse tipo, né, de serviço que é feito dentro do CADU. Ainda dentro do CADU, a gente tem algumas definições importantes, e isso vale não somente para o SOLT, mas para os outros sistemas que estão lá dentro, e são as definições. O que é um empreendimento, né, para o sistema ambiental, por assim dizer, né, e de recursos hídricos, né? Empreendimento é o exercício de uma ou mais atividades em determinado local. Ele é passível de regularização, né, do órgão ambiental ou de recursos hídricos, pode ter o nome igual ou diferente da pessoa física ou jurídica responsável. Por exemplo, o nome do empreendimento pode ser o de fazenda, complexo, obra, específico, né? Ou seja, o empreendedor vai ser o requerente, vai estar no nome dele. O empreendimento é o local aonde ele vai fazer o uso da intervenção, onde ele vai licenciar ambientalmente a sua intervenção, ou vai usar o uso, vai fazer uso da água, ou seja, é o local aonde ele vai fazer esse cadastro, né? Empreendedor é a pessoa física responsável pelo exercício de atividade passível de regularização, o administrador da pessoa jurídica, integrante do seu documento constitutivo, doravante denominado responsável legal, né, dentro do CADU.
né? Então, o empreendedor, ele é a pessoa física ou ele é o administrador responsável legal da pessoa jurídica, né? Pessoa física, dentro do CADU, é a pessoa titular de um CPF que possui responsabilidade administrativa do empreendimento. Ou seja, é ele que tem a responsabilidade daquele local onde está sendo solicitado a intervenção. Então, é ele que vai ser, caso ele descumpra algum, né, alguma infração, né, quer seja em recursos hídricos ou ambiental, é ele que vai assumir essas obrigações ambientais e de recursos hídricos. Pessoa jurídica, né, é a pessoa com cadastro CNPJ que possui a responsabilidade também administrativa sobre o empreendimento. Então, é a pessoa jurídica o CNPJ, que vai assumir essa responsabilidade pelo cumprimento das obrigações ambientais, né, dentro, caso, né, tenha aí seja intimado. O procurador, né, é o empregado ou consultor ou prestador de serviço de um CPF ou CNPJ legalmente designado, né, pelo empreendedor, né, para agir em seu nome, né, tanto da pessoa física como jurídica. No portal Ecossistema, né, o procurador pode ser, né, poderá solicitar serviços para o empreendedor, né? Para isso, o empreendedor tem que colocar ele como representante dele. E no caso da representação, ele pode ser uma representação total ou parcial. A total é quando ele pode até editar os dados dentro do CADU da pessoa, né? Ele pode alterar endereço, pode subir documento, tirar documento, ele pode fazer isso lá dentro. Agora, se ele é representante parcial, ele somente pode, solicitar serviços lá dentro do portal Ecossistemas para aquele empreendedor. Ele só pode solicitar serviço, ele não consegue alterar mais nada, não consegue aprovar outros representantes daquele empreendedor, né? Ele consegue somente pedir serviços para ele. Quais são os documentos que tem que ter dentro do CADU, né? Para os requerentes, no caso de usuários de água, né, aqueles que, né, a portaria de outorga vai sair no nome dele, né? Se for uma pessoa física, é o documento de identificação pessoal, o CPF do usuário. Se for uma pessoa jurídica, né, é o documento de identificação e CPF do empreendedor ou do responsável legal, né, daquela empresa, né? E também, né, além disso, né, o ato de nomeação, o termo de posse, designação do empreendedor como responsável legal, ou seja, o documento que comprove que ele é um administrador, responsável legal daquela empresa, daquela pessoa jurídica, e também o estatuto ou contrato social, né, com sua última alteração, o certificado MEI, ou no caso de órgãos públicos, né, a legislação que cria o órgão público, né, tudo isso serve como comprovação da existência daquela pessoa jurídica. Documentos necessários ainda no CADU, no caso de procuradores, né, que são os empregados, consultores, prestadores de serviço para o requerente, né? Como eu já disse, né, esses procuradores poderão ser autorizados pelo empreendedor a solicitar serviços no nome dele, bem como gerenciar os seus dados, suas informações de cadastro. Então, o procurador, né, para fim de registro no CADU como representante total ou parcial, ele precisa apresentar o documento comprobatório de capacidade legal, é uma procuração, um documento, né, equivalente, que dê poderes a esse representante, né, de representá-lo junto ao CISEMA, junto ao IGAM, junto, né, aos órgãos ambientais, para poder solicitar serviços, né, é uma procuração, né? Documento de identificação pessoal dele, né, o CPF, o RG, o carteira de motorista, que comprove aí né, documentos pessoais dele. Agora, voltando dentro do SOLT, o CADU, então, está completo, né? O CADU, a gente preencheu, a gente foi lá dentro, subiu os documentos, preencheu as informações, colocou os representantes, né? Subiu os documentos pessoais, agora está completinho. Criei lá dentro, né, a minha empresa, cadastrei a minha empresa, agora já está tudo certinho. Aqui eu vou, né, ter que
apresentar aqui no formato, porque tem umas animações aqui que vão ser bom passar. Então, deixa eu apresentar novamente aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela passando? Desculpa, é que o meu Está mouse não está funcionando. Tá passando normal. passando, né? Tá, normal. Isso. Então, a gente parou aqui, né, no SOLT, que a gente já entra agora no SOLT. A gente viu que o Cadu, né, a gente preencheu as informações que são importantes estarem lá, né? E agora, quando você entra no SOLT, lá, essa é a tela que você vai ver. O portal gerencial, o portal espacial, o cadastro e o requerimento. No cadastro, né, que é o nosso, que eu vou focar agora. Quando eu entro em cadastro, eu vou ter acesso a esses 3 cards aqui: empreendimentos, responsável técnico e vínculo com responsável técnico. Se eu for no empreendimento, né, eu vou vir para essa tela, aonde, né, eu vou ter aí, eu fazer a gestão dos meus empreendimentos que estão vinculados ao meu empreendedor, né? Então, nesse caso, esse exemplo aqui, o empreendedor Toledo Indústria e Comércio, o empreendedor CNPJ, né, pessoa jurídica, ele tem esses 2 empreendimentos aí onde ele faz uma intervenção em recursos hídricos, né? Então, aqui eu consigo, né, aqui na parte de cima, eu tenho a listagem dos empreendedores vinculados ao solicitante, pode ter mais de um, e aqui embaixo eu tenho a lista dos empreendimentos vinculados ao empreendedor. Então, eu tenho essas ações que eu consigo editar, consigo desativar um empreendimento e consigo solicitar, cadastrar um novo empreendimento, né, no botão acima ali à direita. Responsável técnico, né? Se eu for responsável técnico de algum requerente, eu tenho que vir aqui em responsável técnico, né? Vou me tornar um responsável técnico, né? Aqui nesse botão verde, ou seja, aqui já tem, né, as responsabilidades que é do responsável técnico por um processo de outorga, né? Ele vai ler e vai falar assim: eu quero me tornar um responsável técnico. Aí, né, ele vai preencher os dados dele, né, vai colocar qual que é o conceito de classe dele, qual que é o número do registro profissional e vai declarar que essas informações são verídicas, né, e vai submeter. A partir disso, ele se torna um responsável técnico dentro do SOLT, né? E primeiro ele se cadastrou como responsável técnico dentro do SOLT. Aqui que ele vai solicitar o vínculo com o requerente, ou seja, o requerente também já tem que ter cadastrado dentro do SOLT, ter cadastrado no Cadu. Aqui ele vai colocar qual que é o CPF, CNPJ do requerente que ele quer, né? Vai fazer a representação técnica dele, você vai assumir a responsabilidade técnica, e aí o sistema vai aparecer essas informações, ele vai solicitar o vínculo, né, com aquele responsável, com aquele requerente, né? E aqui também é onde o responsável técnico vai fazer a gestão, né, de quem ele tem vínculo, né? Porque um responsável técnico, ele pode ser responsável técnico de vários empreendedores, né, de vários requerentes. Aqui ele vai fazer essa gestão de vínculo, fazer o desvínculo, né? Não sou mais, né? Meu contrato com aquele empreendedor acabou. Então, eu vou desfazer o vínculo. Aqui ele consegue desfazer o vínculo também. Essa tela aqui é o vínculo com o responsável técnico, no caso, o requerente, né, ele vai poder ver com quem ele está vinculado como responsabilidade técnica. Então, quando ele acessa ali, ele tem acesso a essa tela, aonde ele vai ver a listagem de responsáveis técnicos que estão junto com ele. Nesse caso aqui só tem um, né? E ele pode aprovar ou pode negar a solicitação. Eu aprovando, esse responsável técnico ele consegue solicitar serviços para mim, né? E eu negando, ele não consegue mais. Eu também consigo, caso ele já tenha, né, aceitado, eu posso aqui também desvincular ele do meu empreendimento, do meu empreendedor. Voltando aqui à tela, né, inicial, a gente vai aqui em requerimentos. Requerimentos é onde propriamente a gente faz o requerimento da intervenção que a gente quer, né? Quando a gente entra lá em requerimentos, a gente vai ter acesso a essa tela,
aonde a gente vai ver, né, e vai escolher que tipo de requerimento eu quero fazer. Lógico que já vai aparecer para mim, eu quero solicitar uma outorga, eu quero solicitar uma autorização de perfuração, eu quero um uso insignificante, uso isento, eu quero outros, né, que são outras formas de intervenção que vão estar ali dentro, né? Mas eu sugiro, né, para quem entra dentro do SOLT pela primeira vez, a vir meus requerimentos, justamente para fazer essa gestão lá, né? Quando você entra em meus requerimentos, você vai ver essa tela que vai ter lá em cima o requerente, o empreendedor, o nome dele vai estar lá. E embaixo vai ter a lista dos requerimentos do empreendedor, né, do requerente empreendedor que vão estar lá para ele fazer o acompanhamento. No final, né, dessa listagem, vai ter as ações que ele pode fazer. Ele pode visualizar, por exemplo, se ele já fez um requerimento, ele consegue visualizar o que ele já foi feito lá, ele consegue acompanhar o histórico de movimentação daquele requerimento, por onde que passou, por quem passou, né, em qual nível que ele já está de avaliação daquele requerimento, né? E vai ter outras ações. À medida que o requerimento vai avançando, né, nas ações, vão aparecendo outras ações ali para ele poder agir naquele requerimento. E ele pode, lá em cima, solicitar novo requerimento também. Solicitando aí um novo requerimento, né? Vamos supor que eu fui lá, solicitei um novo requerimento, ou fui naqueles cards daquela tela lá e pedi diretamente lá. Então, o que vai aparecer aqui primeiro são os dados gerais. Nessa tela de dados gerais, né, ele vai definir qual que é o requerente, ou seja, quem que vai sair o nome da outorga, ou seja, quem está pedindo, quem está requerindo aquela outorga. Ele vai definir aí qual que é o empreendimento que está, né, sendo solicitado aquela intervenção em recursos hídricos. Né? Caso ele não encontre na listagem que vai aparecer, ele pode ir no cadastrar e cadastrar um novo empreendimento. Né? Ou seja, um requerente ele pode ter vários empreendimentos espalhados, né? E, ou seja, ali vai aparecer toda essa listagem de empreendimentos para ele saber qual desses empreendimentos que ele vai solicitar o requerimento dele. Ele vai definir qual que é o tipo de requerimento que ele quer, se é uma outorga, se é um significante, se é um isento, né? Ele vai definir o responsável técnico que está vinculado, né? Às vezes o requerente ele tem vários responsáveis técnicos ali, ele vai ver, ó, para esse requerimento aqui, eu vou solicitar e vai ser esse responsável técnico aqui que vai ficar responsável por ele, né? E aqui ele vai fazer o vínculo com o licenciamento ambiental, né? Onde ele vai vincular um processo de regularização de recursos hídricos a um processo de licenciamento ambiental. Porque nossa legislação, ela prevê aí que se uma outorga, por exemplo, um uso insignificante, ele é vinculado ao licenciamento ambiental, o prazo dessa outorga também vai ser o prazo do licenciamento ambiental. Se o licenciamento ambiental for revogado, a outorga que está junto dele também é revogada, né? Ou seja, tem algumas nuances aí na nossa legislação, né, nossos decretos e portarias, que estabelece esse vínculo com o licenciamento ambiental. Então, por isso que é importante também verificar o vínculo com a regularização de recursos hídricos com o licenciamento ambiental, justamente por causa disso. Vencimento, validade, no caso de perder uma licença ambiental, perde-se também as outorgas que estão vinculadas a esse licenciamento ambiental. Quem também analisa, né, por exemplo, quem analisa intervenções em recursos hídricos é a unidade que avalia licenciamento ambiental. Então, né, é justamente para separar isso. A próxima etapa de um Albert, cadastro... Oi, desculpa. parece que o slide travou. Novamente. Travou? Tá, Sim. deixa eu parar aqui e voltar. Estão conseguindo ver a tela agora? Agora sim, deu certo. Tá. Aqui a gente vai definir qual que é o tipo de intervenção que a gente vai solicitar, né? Então, vamos definir qual que é o modo de uso. Então, como eu disse para você, a gente tem vários modos de uso que são regularizáveis, ou seja, precisa de regularização. Aqui a gente vai escolher qual, vai definir qual. E quando a gente escolhe qual, né, o sistema ele vai abrir, né, campos para a gente preencher, tá bom? Nessa tela aqui, né,
um aviso importante que a gente dá, porque a gente alterou um pouquinho a metodologia que a gente tinha antes do SOLT, que a gente outorgava captações em barragens no mesmo ato autorizativo. E aí, com o SOLT, a gente resolveu separar, né, dar um ato autorizativo para a barragem e dar um ato autorizativo para a captação nessa barragem. Isso porque a gente estava tendo muitas complicações com as duas intervenções no mesmo ato. Às vezes, um usuário captava na barragem, ele tinha uma outorga de captação em barragem, mas quando se perguntava para ele, mas a barragem é sua? Não, a barragem não é minha, não. Né? E aí, de quem que é a barragem? Ah, o dono não tem a regularização dela, não. Ou seja, isso impactava a gente na hora de fazer a gestão de barragens, né? Assim, das responsabilidades dos donos de barragem, né? Porque nem sempre quem captava na barragem era o dono da barragem. Então, a gente resolveu, né? Isso foi um dos motivos, teve outros também, né? Fiscalização, gestão mesmo. A gente resolveu separar, a partir do SOLT, a gente resolveu separar esses dois atos. Então, a gente vai ter especificamente uma outorga para a barragem, aí vai ter que ter o dono da barragem, dela, e, no caso, aí, as intervenções de captação, que não necessariamente quem capta no barramento é um dono do barramento, mas tem que ter pelo menos a anuência desse dono, né, justamente para a gente separar isso. E isso é importante destacar, porque isso aqui é uma das modificações que a gente fez, e gera um pouquinho de impacto aí com o setor produtivo, com os consultores que ainda estão assimilando esse novo formato que a gente está colocando nesse momento. Quando parar de novo, vocês me avisam, viu? Eu acho que ele para. No caso, outro aviso importante é a explotação de água subterrânea, porque antes a gente tinha modos de uso separados para água subterrânea. Agora a gente colocou um modo de uso de explotação de água subterrânea, e dentro da explotação de água subterrânea nós temos os tipos de intervenção, que são separados lá dentro: poço tubular profundo, poço manual, cisterna, surgência, pesquisa hidrogeológica e bateria de poços. Então, quando o usuário coloca isso lá, vai aparecer essas opções para ele, com campos para ele preencher de acordo com cada intervenção dessa. Então, continuando, né, a caracterização, né, nós vamos aí para a tela da caracterização propriamente dita. A primeira informação de uma caracterização é a localização, né? O ponto de localização é muito importante. A gente só outorga no ponto, a gente não outorga um empreendimento, a gente outorga a intervenção, o ponto de intervenção daquele curso d'água, naquele local onde está sendo captada a água subterrânea. Então, isso é importante. Quando você clica ali, vai aparecer, né, uma telinha lá onde você vai ter que ter a coordenada geográfica do local, né? Ou, se você sabe olhar o mapa, sabe olhar a imagem de satélite, sabe localizar o seu ponto lá, você também pode inserir o ponto diretamente, né, no mapa, né? Então, são duas formas aí de inserir: coordenada geográfica ou diretamente no mapa. E, a partir disso, o sistema já vai trazer muitas informações automáticas, né? Que já vem do ponto de localização. O SOLT já tem várias camadas lá dentro que já ajudam a identificar o ponto. Em qual bacia hidrográfica que está, em qual rio que está, né? Ou seja, isso tudo já vem de forma automática no SOLT. Continuando a caracterização, depois que eu caracterizei o modo de uso, né, coloquei todas as informações necessárias, eu vou para a etapa de finalidades, aonde, né, eu vou escolher dentro das finalidades disponíveis aquela que eu vou fazer uso, né? Exemplo, por exemplo, escolhi indústria. Quando eu abro indústria, vai aparecer para mim as informações que eu tenho que preencher lá. Qual que é o tipo de indústria, qual que é a retirada de água dessa indústria, quantos empregados tem, qual que é o consumo diário, qual que foi o diário. E a partir dessas informações, né, que são colocadas ali, que o usuário cadastra, né, nessa parte aqui, ele volta para a tela de finalidades e aí ele calcula a demanda. Aí ele vê, ó, até essas informações que você me falou, né, é essa demanda mensal, né, em metros cúbicos que essa finalidade consome. Então, ele vai trazer aí a demanda daquela finalidade. Avisos importantes nesse caso, que o uso racional, né, e o SOLT, ele utiliza fórmulas aí de literatura técnica, fórmulas que já são utilizadas aí para se determinar consumos
né, para finalidades. Então, nós temos uma ampla, né, variedade aí de livros técnicos, de manuais que informam, olha, para consumo humano, para tantas pessoas, a média de consumo é tanto. Para irrigação de determinada de cultivo, para esse tipo de irrigação, o uso de água é tanto. Então, o SOLT utiliza essas fórmulas internas para calcular a demanda, né? E justamente para dar apoio para o usuário, para o analista ambiental, verificar aí se está dentro da razoabilidade, né, aquele uso. Mas isso não significa, né, que o usuário não vai conseguir a outorga dele por causa disso. Como eu disse para vocês, o uso racional a gente utiliza com base em dados de literatura técnica, né? Mas se o usuário ele tem justificativa para um uso maior, um uso menor, né? Isso tudo é levado em consideração de fazer análise, né? O uso racional é um balizador na hora para o analista ambiental fazer a análise dele, mas não significa que né, se não está certinho ali, que ele vai ser reprovado, ou não a sua outorga. É só uma referência. Após aí né, mudando de tela aqui, após a finalidade, vem os anexos. E aí que sobem os anexos que são anexos técnicos. De acordo com o modo de uso, a gente tem documentos que são obrigatórios, né? Então, nós temos anotação de responsabilidade técnica, do responsável técnico, relatório técnico, declarações de posse, propriedade, declarações se está em área urbana, se está em área rural, ou seja, dependendo do modo de uso, nós temos documentos para serem seguidos. Onde estão, né, aqui? Onde estão esses documentos, né? Eles estão aqui, ó, no site do IGAM, né? Então, dentro do site do IGAM, nós temos termos de referência que vão indicar para aqueles modos de uso quais são os documentos técnicos que devem ser apresentados, né? Então, após eu subir esses documentos técnicos, vai aparecer para mim essa tela anterior aqui, né, que é a tela onde eu vou declarar algumas coisas que eu preciso declarar, e depois eu vou submeter o meu processo. Quando eu submeto o meu processo, eu vou gerar um DAI, o SOLT gera um DAI, que é a taxa, né? E o usuário tem que pagar essa taxa para o processo continuar, né? Então, o usuário vai lá, paga a taxa, para a Secretaria Estadual de Fazenda. O SOLT ele tem uma integração com o sistema da Secretaria Estadual de Fazenda, ele vai identificar que essa taxa foi paga e vai encaminhar esse processo automaticamente para análise de protocolo. Ou seja, o usuário não precisa apresentar comprovante de pagamento de idade, porque o SOLT já vai fazer isso automaticamente. O SOLT identifica o pagamento e já encaminha para o protocolo para verificar o restante da documentação, né? E aonde o usuário consegue, eu não vi, eu deixei para pagar depois, eu preciso recuperar o DAI novamente. Quando ele entra lá em meus requerimentos, vai ter né, essa figurinha aí do dinheirinho aí, da notinha com dinheirinho, aonde ele consegue emitir o DAI novamente para poder fazer o pagamento, né? Ele vai visualizar o DAI e vai emitir e vai poder fazer o pagamento do DAI novamente. Esse DAI fica disponível aí até o último dia de vencimento do ano, né? Até 31 de dezembro. Após, né, o pagamento do DAI, ele vai para a análise de protocolo. Esse aqui já é uma visão do analista de protocolo, né? Já é uma atribuição interna, é uma tela interna, não é do usuário externo, aonde ele vai para essas abinhas aí para fazer a validação aí daquela documentação. Então, lá ele vai ter acesso à documentação e ele vai ticar se aquele documento está certo ou está errado. Então, ele pode validar ou não o documento através desses botãozinhos aqui, né? Validando ou não, ou reprovando o documento, né, esse documento volta para o usuário, né? Então, quando o usuário entra no SOLT, ele vai ver uma notificação para ele, olha, você tem um documento, um requerimento com pendência documental, vai lá e resolva. Aí o usuário vai lá, vai ver que aquele requerimento tem pendência, vai ver aqui que tem as pendências documentais e vai resolver o seu problema e reencaminhar de novo para o protocolo. Depois que encaminhou para o protocolo e está tudo ok, ele vai para a análise técnica. Essa tela que está aqui mostrando para vocês é um exemplo da análise técnica daquela finalidade. Então, essa é a tela que o usuário interno, né, o analista ambiental, vê.
Justamente o SOLT vai trazer essas informações para ele comparar. Olha, essas aqui são as informações, né? Essa aqui é a retirada de referência que a gente tem, e a variação está acima ou está abaixo, ou seja, né, essas corzinhas verdes que vocês veem aí, significa que está dentro de uma tolerância, ou seja, o que ele está pedindo de água para a indústria está dentro de uma referência que a gente tem, né? E aí o analista ambiental ele consegue validar ou não essas informações e a demanda hídrica. No caso da análise do modo de uso, por exemplo, né, ele vai ter essas referências aí. Isso aqui é o quadro de vazão que o usuário solicita de água. Ele vai solicitar uma vazão, um tempo de captação, dias por mês, né, durante esses meses aí, e vai ter um volume anual, né, um volume mensal. E o SOLT vai comparar esse volume que ele está pedindo com o volume da finalidade que ele está, né, solicitando lá. Se tiver ok, ele vai dar verdinho ali, né? Ou seja, o tanto que ele está pedindo de demanda é o tanto que ele tem de captação, tá tudo ok. Mas se desse vermelho ali, se desse uma diferença muito grande, ele poderia questionar, olha, por que a sua finalidade, a água que está sendo utilizada está bem menor daquilo que você está pedindo aqui de água? Né? Ou tem uma coisa errada aí. Eu posso ir lá no relatório técnico e ver se ele justificou isso lá, por que isso está ocorrendo, ou posso voltar para ele corrigir isso. Eu reprovando qualquer campo desses aqui, ele volta para o usuário. Aí o usuário, quando ele entra no SOLT novamente, ele vai ver uma mensagem lá que ele tem uma informação complementar que ele precisa resolver lá dentro. Aí ele vai lá no requerimento que deu problema, vai visualizar que tem informação complementar, vai ver aonde que ele tem que corrigir, né, e vai ter um prazo aqui para ele corrigir isso, né, e ele pode solicitar a prorrogação desse prazo. Porque pode, por exemplo, um técnico falar assim, olha, você vai ter que apresentar um estudo para mim e esse estudo pode ser que ele demore muito para ser feito, né? E aí 90, 60 dias não vão ser suficientes, ele precisa de mais 60 dias. Aí ele pode solicitar prorrogação para atendimento dessa informação complementar. Terminado, né, todo esse processo, né, feito a análise técnica, ter sido aprovado pela autoridade competente, aquela outorga, ele vai para publicação, né, vai ser publicado o ato, né, no Jornal Minas Gerais. O publicador ele volta com essa informação da publicação, do dia da publicação, coloca dentro do SOLT, e o SOLT gera esse exemplo de portaria que está aí na tela, né, que aí é o exemplo, aí vem as informações todas que foram otorgadas para aquele usuário. Olha, é esse usuário que é otorgado, é essa coordenada geográfica, é esse quadro de vazão que ele tem que respeitar, e também vem todos os artigos que ele tem que respeitar, não somente esses que estão aí, mas todos os outros, né, de comunicação com o órgão, em qualquer caso de alteração, as condicionantes que ele tem que cumprir, tudo isso vem descrito nessas portarias e nas certidões né, também de cadastros, né? O usuário tem que prestar atenção nisso. Na tela, para o usuário fazer a gestão, né, daquilo que ele tem lá. Ele entra dentro de meus requerimentos, e dentro dessa tela de meus requerimentos, ele vai ter acesso aqui às portarias, aos certificados, ele vai ter acesso ao parecer técnico que foi emitido, ele vai ter acesso aqui ao link do jornal que foi publicado, ele também tem, né, aqui para ele informar a implantação, né, daquela estrutura que ele pediu outorga, ou seja, eu posso pedir uma outorga para uma estrutura ainda que eu não criei, né? Aí, a partir disso, a partir do momento que eu criar, eu vou lá e informo que eu implantei aquela estrutura. E também eu posso solicitar a renovação e a retificação né, dessa outorga, por exemplo, que me foi concedida. O aviso importante é porque muitos usuários não informam a implantação, né? Solicitam outorga, mas não informam a implantação. Por que que é importante informar a implantação, né, porque nós temos a portaria GAN 48 de 2019, que estabelece que o prazo máximo para o início do exercício do direito de uso de recursos hídricos, né, é de 2 anos. Então, em 2 anos, ele tem que iniciar, né, o uso dele. Ou seja, se for uma obra, ele tem que iniciar a obra. Se for usar a água, ele tem 2 anos para começar a usar a água. Porque se ele não usar, né, a gente pode suspender, retirar o direito dele, né, dessa outorga, né, desse cadastro.
né? Por quê? Porque, né, a outorga, né, a autorização de recursos hídricos, ele é um ato precário, ou seja, ele não é um direito pleno daquele usuário. É uma concessão que o Estado dá para ele utilizar o recurso hídrico. Se o Estado vê que ele não está cumprindo, né, o que determina as regras para aquela utilização, o Estado pode revogar aquele ato que ele emitiu para ele. Então, por isso que é importante o usuário informar a implantação. E a partir do momento que a gente tem a emissão do ato autorizativo, né, a gente tem aí a atualização da disponibilidade hídrica, que são para essas quatro variações aí de disponibilidade hídrica. Uma outra coisa importante, assim, para outros usuários que queiram acessar o SOLT, é isso aqui, é o portal espacial. No portal espacial, né, nós temos acesso a tudo que é publicado, né, dentro do SOLT. Então, vocês estão vendo aí o mapinha de Minas Gerais, todo cheio de processos aí. Então, a gente consegue ativar esses processos e ver, né, o que significa cada bolinha dessa. Então, eu vou lá no izinho, clico em cima de uma bolinha, ele vem trazendo para mim quais que são as informações gerais ali, e se eu clico em mais detalhes, né, aqui, ele vem para essa tela para eu ver mais detalhes sobre aquele pedido. Né? Por exemplo, eu tenho acesso a essa portaria, eu sei de quem que é, eu sei de qual que é para desertificação animal, eu tenho informações da localização, eu consigo obter mais informações ali daquele processo. Também é importante, nesse quadro, a gente saber a disponibilidade hídrica, porque se eu for nessa gotinha, eu consigo acessar, né, eu consigo acessar a disponibilidade hídrica dos trechos do curso d'água. Então, por exemplo, eu cliquei naquele trecho, eu consigo ver, identificar qual que é o trecho, qual a classe que tem... Beber uma água aqui. Qual classe que ele está enquadrada, qual que é o percentual que eu consigo regularizar, ou seja, qual que eu consigo ver características técnicas de disponibilidade hídrica daquele trecho, né? E eu consigo ver a disponibilidade hídrica para eu pedir uma outorga ou não. Então, eu vou pedir uma outorga, água, onde eu vejo que já está comprometido, né? Que já está ali comprometido, já não tem mais água para se outorgar ali, eu não vou pedir. Então, aqui o usuário consegue acompanhar se tem água ou se não tem, no ponto aonde ele quer solicitar a sua outorga. Também consigo ver parâmetros de qualidade da água daquele trecho do curso d'água. Também está disponível aí, né, os dados do subterrâneo, aonde a gente tem disponibilidade hídrica subterrânea, que é mais no norte de Minas, Vale do Mucuri, Jequitinhonha. O portal gerencial também é importante a gente falar dele, porque lá a gente consegue consultar, né, as decisões. Então, nesse aqui a gente consegue verificar tudo que foi emitido pelo SOLT, a gente consegue pesquisar cadastro de uso significante, cadastro de uso isento, outorgas, né, de tudo que foi emitido, procurar uma portaria específica que foi emitida, a gente entra aqui e consegue fazer essa pesquisa. Através desses campos, a gente tem algumas ações ali que podem ser feitas. Também aqui a gente consegue validar uma certidão. Eu recebi uma certidão, eu não sei se essa certidão está válida ou não, ou se ela foi falsificada ou não. Porque hoje em dia parece que é moda falsificar, né? E a gente já pegou várias certidões falsificadas, né? Então, assim, a gente precisa validar essas informações. De onde a gente valida se aquele documento é verdadeiro, foi emitido ou não pelo órgão? Aqui. Então, a gente entra aqui, a gente vai colocar o número da portaria, o CPF dela e a chave de acesso que vem lá na portaria que a gente emite, na certidão, vem uma chave de acesso. Então, a gente coloca essas informações. Se essa portaria realmente existir, né, pelo órgão, ele vai vir documento encontrado e é possível você baixar essa certidão que a gente emitiu. Caso essa portaria não exista, vai vir uma outra telinha, documento não encontrado, ou seja, significa que a gente não emitiu aquela certidão, né? Ela não consta da nossa base. O que falta a gente ainda para terminar o SOLT, né? O que falta a gente fazer? Falta a gente alimentar o SOLT com tudo aquilo que a gente já publicou que está fora do SOLT. Então, outorgas e cadastros significantes que a gente emitiu até setembro do ano passado, até mesmo por agora, a gente tem que subir para dentro do SOLT. Então, vocês estão vendo aí uma lista de bacias hidrográficas, que é o que a gente está fazendo por partes, né? Algumas, por exemplo, Paraíba do Sul já está lá dentro do SOLT, mas outras a gente está fazendo um trabalho de consistência desses dados para subir essas informações para dentro do SOLT.
e às vezes é demorado, porque na consistência a gente verifica se o dado está correto, se aquela vazão realmente é uma vazão que pode ser otorgada, se aquele usuário está correto, ou seja, é um trabalho aí de formiguinha que a gente está fazendo, que a gente está subindo para dentro do sistema informações mais verídicas possíveis, né? O que falta a gente disponibilizar no SOLT é a outorga coletiva, como eu disse para vocês, a integração com o PNAR, que é o da Agência Nacional de Águas, e a integração com outro sistema que a gente tem, que é o monitoramento integrado das águas, que é o MIRA, né? E as prioridades que a gente tem é concluir o passivo que a gente tem de processos que foram feitos ainda no SEI. A gente, antes de emitir outorgas via SOLT, a gente tem um passivo de outorgas via SEI. A gente precisa primeiro acabar com o passivo via SEI, para depois entrar com os processos análise via SOLT, por ordem de prioridade, né? Prioridade quem chegou primeiro, né? Quem chegou primeiro chegou via SEI. E também, né, as outorgas que estão emitidas pelo SOLT são, hoje, autorizações de perfuração, explotação de águas subterrâneas, de poço tubular e processos prioritários. Os demais modos ainda aguardam, apesar de eles estarem dentro do SOLT, ainda aguarda a gente capacitar os servidores para fazer as análises deles lá dentro. O caso de prioridades que a gente tem, né? Porque sempre a gente recebe pedido, eu solicitei uma outorga, já tem mais de 100 dias, tem mais de 30 dias, 40 dias e não saiu nada. A gente está trabalhando com prioridades. E quais são as prioridades que a gente atua, né? São as prioridades definidas na lei do processo administrativo, que envolve a pessoa idosa, a pessoa com deficiência física ou mental e a pessoa portadora de doenças elencadas na norma, né? Doenças graves elencadas. Essas pessoas, quando são requerentes de outorga, né, e são identificadas como tal, a gente dá prioridade de análise a essas pessoas. Também são prioridade de análise o que a lei, né, a Lei Estadual 13.199 de 99, ela estabelece como prioridade o uso da água, que é o abastecimento público, por exemplo. Abastecimento público solicitou, a gente já analisa, porque a própria Lei 1399 declara que isso aí é prioridade, né, de atendimento. E também prioridades advindas de processos prioritários e do licenciamento. O meu licenciamento está saindo, mas minha outorga ainda não saiu. Aí a gente prioriza a análise dessa outorga para sair junto com o licenciamento, porque para a outorga não travar o licenciamento ambiental, né? É isso, gente. Está aí os meus contatos para quem quiser, né? Estou lá na gerência de Eru, esse é meu telefone direto da minha mesa, para quem quiser me ligar, tiver mais dúvidas, pode entrar em contato comigo. E está aí o e-mail que a gente está respondendo dúvidas sobre o SOLT, né? Também, né? Pode encaminhar para esse e-mail, né? Eu estou presencial quase todos os dias no IGAM, então se ligar para mim, provavelmente eu atendo, a gente conversa, troca ideia aí sobre a utilização, ou dúvida mesmo, não só do SOLT, mas dúvidas de regularização de uso de recursos hídricos, também a gente tira, né? Caso alguém queira saber mais sobre esse assunto, estou disponível também. Eu estou aí agora para responder dúvidas de vocês, caso alguém tenha, né, alguma dúvida sobre regularização, sobre o SOLT, né, estou aí para tirá-las. Primeiramente, eu quero agradecer muito, dizer que eu estou aqui comentando com o pessoal que, assim, é sério, é uma palestra completa que quem nunca mexeu consegue trabalhar. Eu já mandei elogios para a chefia, viu? Legal, Porque legal. eu acho assim que essa palestra tinha que ser levada para mais pessoas, porque ela tá completinha, todo mundo consegue trabalhar, gerir. Parabéns pelo trabalho, assim, muito bom. Obrigado. Eu recebi uma pergunta aqui no privado que foi a seguinte pergunta: quando o empreendedor solicita autorização para barragem, é necessário que solicite também o licenciamento, uma vez que os processos serão interligados? Vão fazer os dois? Vai fazer de uma forma só? Como que vai ficar isso? Então, tem que solicitar também, né, ele vai ter que solicitar os dois, vai ter que solicitar a outorga ou o uso significante, né, dependendo do volume da barragem dele, né, se for considerado significante, ele solicita o significante, é bem tranquilo, né, o significante é automático, inclusive, assim que ele colocou as informações, submeteu, não paga taxa, já obtém a certidão dele.
Se for outorga, vai o processo para análise normal, e depois ele tem que solicitar, ou durante, né, concomitante, ele solicita também a intervenção ali na APP, né, porque tem que solicitar também intervenção em APP, tem que solicitar os dois. E geralmente a intervenção em APP solicita a regularização do uso, ou seja, você tem que apresentar a regularização do IGAN junto, né? Olha, ou já iniciei a regularização com o IGAN, ou eu já tenho a regularização do IGAN aqui, agora eu preciso da regularização da intervenção aí em APP, para construir o meu barramento. Lembrando que, né, que você tocou num assunto importante, que a outorga, ou uso insignificante, ele não regulariza as intervenções, as outras intervenções ambientais. É bom deixar claro, isso já vem até no escopo da outorga, quando obtém. A outorga, ou uso insignificante, né, o uso dispensável de outorga, ele só regulariza a intervenção no recurso hídrico. Para fazer qualquer outra intervenção, lá eu vou suprimir ali a vegetação da APP, eu vou precisar mover terra, mover ali solo, ou seja, todas essas licenças que são necessárias para fazer a estrutura lá, elas têm que ser solicitadas separadas. A outorga, ela não garante isso, né? Ah, eu estou outorgado aqui um barramento, eu já posso construí-lo. Não, você vai ter que ver as outras licenças necessárias, inclusive essa aí que você mencionou, uma licença ambiental para poder fazer a supressão da vegetação ali do curso d'água. E aí vai ter aquela questão que você falou da prioridade também, né? Que se uma está necessitando da outra, vai tentar fazer uma Isso. prioritária. Aí Isso é ele, muito bom para o isso. empreendedor. Isso, aí ele entra em contato, fala assim, olha, eu tô precisando dessa licença, dessa outorga, porque a minha licença está para sair. Eu preciso pedir minha Uhum. licença. Aí ele entra em contato pelos canais que a gente tem, os nossos e-mails, né? Mostra o vínculo realmente, comprova, e aí ele entra em prioridade de análise. Muito bom. Eu tinha também, eu recebi também uma pergunta. É, quanto tempo que você acha que vai terminar o prazo estipulado para a migração de tudo? Então, como eu disse, praticamente a Paraíba do Sul já está no SOLT. Essa semana que vem, parte do São Francisco, a parte sul do São Francisco, vai estar no SOLT. Eu acredito que talvez até meados do próximo, vamos por setembro, outubro, a gente já tenha tudo lá, dentro do SOLT. Porque o início foi bem difícil, porque a gente estava acertando os procedimentos para ser feito. A partir do momento que a gente já definiu os procedimentos, está ficando mais fácil a correção, as correções que a gente precisa, né? Porque, como eu disse para vocês, né, o nosso trabalho está sendo assim, como a gente tinha 3 sistemas, gerava muito erros, né? Erros materiais, né? Coordenada que foi colocada errada, uma vazão que uma vírgula foi colocada errada, em vez de ser 10, virou 100, né? E isso aí a gente está verificando, corrigindo, porque passou por 3 sistemas, né? Então, a chance de erro. Então, a gente está fazendo esse trabalho aí de formiguinha para tentar corrigir, para subir para o SOLT informações mais corretas possíveis, né? Para justamente ter um sistema que comece com dados corretos, não com dados errados, né? E a gente precisa adaptar também o formato do SOLT, né? O SOLT tem um formato de dados e a gente tem que colocar esses outros dados que foram emitidos, né, em outros sistemas nesse formato que o SOLT pede. Então, por isso, essa demora, né, da gente subir a carga toda para lá. Mas já está andando, já estamos bem à frente aí de algumas bacias, e eu acredito que no mais tardar setembro, outubro, já está tudo lá dentro do SOLT. Ótimo. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser deixar no chat, se não, eu quero agradecer muito a sua participação, dizer que foi uma evolução gigantesca para a questão da gestão de recursos hídricos, porque eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar com as questões ambientais, ainda na época da faculdade, ou seja, 20 anos atrás, a gente fazia aqueles formulários escritos Ah, que foram enviados. Aí várias pessoas enviaram, e eu tenho notícias, porque eu tenho amigos dentro do IGAN, que eles falaram assim, Michele, a gente pegou tudo, colocou dentro de uma sala e trancou a porta, porque não dava para categorizar, não dava para poder
digitalizar, não dava. Então, assim, em 20 anos, pensar que a gente agora consegue ter um mapeamento geral de como é a gestão de águas em Minas, isso é muito bom. É uma evolução muito grande para quem já está há muito tempo aí dentro das questões ambientais. Então, eu quero parabenizar e dizer que o trabalho de vocês está fantástico. E essa palestra a gente vai disponibilizar no YouTube, pessoal. Então, quem recebeu o link depois vai receber para que a gente possa parar, ir lá e fazer tudo detalhadozinho, bem bonitinho. Vai ajudar muita gente. Muito obrigada, viu? Nada, que isso, eu que agradeço, né, esse espaço, né, para poder divulgar aí o SOLT, né, é igual você disse, né, quanto mais gente souber, melhor, né, vai ser e pessoas que vão disseminar essa informação. Essa apresentação também, caso queira, eu posso mandar para o contato que eu recebi do WhatsApp, e aí vocês ficam com ela, disponibilizam para quem quiser, Sou eu. né, você, né, desculpa. Pode me mandar. Eu Eu, mando para todo mundo. isso, eu vou disponibilizar para você, aí você faz a gestão dela aí da melhor Ótimo. forma possível, tá bom? Muito, muito Agradeço. obrigada, pessoal. Por hoje a gente encerra o nosso evento. Ana Luísa, você quer finalizar? Gostaria só de agradecer também ao Albert, foi uma excelente palestra, muito completa, com certeza vai nos auxiliar bastante aí no decorrer dos dias, com o nosso serviço. E só isso também, eu falar que aguardo todo mundo amanhã, a gente dar continuidade aí ao webinar. Obrigada, pessoal. Até mais. Até amanhã. Obrigada, bom dia. Mesmo link, viu, pessoal?